trago-vos uma palavra de fé e de vitória nesse dia tão importante. Como posso vencer todas as tentações? A primeira coisa importante que nós precisamos reconhecer é que a tentação, ela não provém de Deus. O apóstolo Tiago, escrevendo na sua epístola, ele nos comunica que a tentação, ela faz parte da própria natureza humana, pelos desejos da carne e a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas como posso vencer todas as tentações? Seguindo o exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo de vitória em toda a história. Em toda a história da humanidade, Jesus Cristo é o maior exemplo de uma pessoa vitoriosa. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias. E o que levou Jesus a ter tão grande êxito e grande vitória? Alguns passos importantes precisamos acompanhar. Primeiro, Jesus se preparou para todas as batalhas. E ele se preparou para esse momento de tentação também. A Bíblia fala que depois de Jesus ser batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele e revestiu ele, encheu ele. Jesus precisava ser revestido do Espírito Santo para poder vencer todas as batalhas e todas as tentações. A segunda coisa importante, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado por Satanás. Vejamos algo interessante, que Jesus não foi em busca da tentação. Simplesmente foi um teste para o ministério de Jesus aqui na terra. E a Bíblia diz que ele foi para o deserto e ele passa ali 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. Mas ele é vitorioso. Porque Jesus, durante esses 40 dias e 40 noites, ele estava jejuando. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mesmo assim, ele estava jejuando. Porque era preciso para Jesus ser completamente dominado pelo Espírito Santo, que ele tivesse revestido do poder do Espírito Santo, mas que também ele tivesse mortificando a sua carne. Nós só poderemos vencer as tentações, assim como Jesus venceu, sendo cheio do Espírito Santo e consagrando a nossa vida, mortificando a nossa carne em jejum e oração. Assim nós poderemos dar liberdade ao Espírito Santo para que ele venha nos fazer vitoriosos. Terceira coisa importante, porque Jesus venceu todas as tentações, porque ele tinha uma arma poderosa chamada a Bíblia Sagrada, o Torá, a lei. E quando Satanás chega para Jesus e ele tenta Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, simplesmente usando a palavra de Deus, ele demonstra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que triunfo maravilhoso de Jesus contra Satanás. Mas Satanás não desiste, porque ele quer alcançar os seus ardis, os seus objetivos. E ele leva Jesus até o pináculo do templo. E ele desafia Jesus: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, para não tropeçares com teu pé em nenhuma pedra. E Jesus novamente usa a palavra e diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E pela terceira vez, Satanás chega para Jesus, leva ele para um monte muito alto e mostra todas as glórias do mundo e desafia Jesus simplesmente com uma palavra
falsa e mentirosa. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus olha para Satanás, já ali no ápice da tentação, e ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então aqui está uma parte das armas de Jesus para vencer as tentações. Nós não podemos colocar desculpa quando cedermos ao pecado. Você não pode culpar outra pessoa, ou culpar Satanás, ou culpar as circunstâncias ou a fraqueza pelo pecado que cometeu. Porque Deus nos deu armas, e a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são fracas, elas são poderosas. Se você não consegue resistir às tentações, e constantemente você tem caído na tentação, eu te dou uma palavra de Deus nessa noite. É hora de vencer. É hora de se levantar. Lembra-te de onde caíste, te levanta e põe-te em pé. E usa as armas de Jesus Cristo. E com certeza você terá triunfo em todas as batalhas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Vou fazer uma oração por você nesse momento. Confie em Deus. A tua vitória é certa. Em nome de Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, essa pessoa. Te apresento, Deus, todas as vidas que precisam da força de Deus, das armas de Deus, para vencer as tentações, para vencer o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Eu profetizo vitória em abundância nessa vida. Eu declaro a bênção e eu declaro todas as vitórias em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Seja vitorioso em nome de Jesus.